Olá! O nosso encontro de hoje é para ampliarmos o diálogo sobre o luto. Compartilhei recentemente alguns posts com este tema. E hoje amplio a nossa conversa trazendo um novo olhar, ou melhor dizendo, ampliando o nosso olhar e a nossa compreensão sobre o luto. O luto é uma experiência única, subjetiva, singular. Portanto, é um processo que não tem fim, porque não precisa ter. O luto expressa a intensidade de um vínculo e o significado deste vínculo na vida da pessoa enlutada. É um processo que se dá de forma pendular. E tal como o pêndulo que se movimenta entre duas extremidades, no luto temos que a pessoa oscila entre, de um lado, a orientação para a perda, ou seja, todo sentir, pensar, agir, estão voltados para a dor dessa ausência, para o rompimento deste vínculo, para a perda, para uma vida que não é mais possível. E no outro lado, na outra extremidade, o pensar, o sentir e o agir desta pessoa estão voltados para a necessidade de restauração, a necessidade de aprender sobre como seguir com a vida que está disponível diante da nova realidade. Acontece que culturalmente fomos habituados a enxergar o luto ou entender como permitido o luto que se dá pela perda de uma pessoa. Mas o luto não se restringe a essa única perda. Inclui e integra a experiência individual de perda de algo ou de alguém, com amplo significado na nossa vida. Todos nós nos enlutamos pelo rompimento de um vínculo, seja com pessoas ou a perda de um emprego, a perda de uma amizade, a perda de um animal de estimação, a perda de uma rotina, a perda do estado de saúde, a perda de uma vida que existia e que por algum motivo não pode mais existir naquela configuração. Neste sentido, diante, por exemplo, do adoecimento, no caso de uma doença crônica ameaçadora da continuidade da vida, as perdas concomitantes que se dão a partir do diagnóstico configuram o que denominamos como luto antecipatório. E para além deste, precisamos também ampliar o nosso entendimento e o nosso reconhecimento, dando atenção aos lutos não reconhecidos, como, por exemplo, a perda gestacional, a perda das pessoas desaparecidas. Para os familiares que não têm um desfecho, este é um luto ambíguo. Também darmos atenção ao luto do profissional de saúde, que é um luto não reconhecido, mas não podemos desconsiderar que o profissional, nós profissionais de saúde, também estabelecemos vínculo com o paciente, com o familiar, com a equipe, com a instituição na qual a gente atua. Enfim, é necessário ampliarmos o nosso olhar, abrirmos a nossa mente, o nosso coração e trazer maior sensibilização e ética no cuidado diante do luto de alguém. Para tanto, é essencial aprendermos sobre como lidar e como cuidar do nosso próprio luto, dos nossos lutos. E é importante trazer a perspectiva de que esta é uma escolha consciente. Podemos todos escolher desenvolver nossas habilidades de consciência, congruência e competência humanitária. Consciência por nos colocarmos de uma forma presente e humana diante de alguém que está em processo de luto. Congruência para que seja possível acolher o nosso pensar, o nosso sentir,
assim como acolhermos o outro diante dessa experiência de luto. A congruência diz da necessidade de cuidarmos cotidianamente dos nossos lutos. A congruência é quando nos colocamos de forma inteira, integrada diante de alguém. E neste sentido, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir precisam estar em harmonia. Da mesma forma, compreendermos a competência humanitária. Se a ação ou a ajuda humanitária é prover suporte material, moral, legal às pessoas em situação de vulnerabilidade, a competência humanitária diante da experiência de luto ou na experiência de cuidado, seja em que circunstância for, essa competência humanitária vai além, nos convocando para compaixão, para prover acolhimento, a escuta ativa, a ação específica para aliviar o sofrimento de uma outra pessoa, demonstrando assim o nosso genuíno interesse em não julgar, em validar o sofrimento e apoiar a pessoa enlutada nessa travessia. É importante lembrarmos que nessa oscilação, o ritmo em que a pessoa vivencia o próprio processo de luto também é único. Esse ritmo não precisa ser modificado por quem está em volta. É importante respeitarmos que, ora, essa pessoa enlutada vai ficar por mais tempo orientado para a perda e menos tempo orientado para a restauração. Isso pode acontecer numa fase mais recente, né? Inicialmente ali quando essa perda se instala, fica mais tempo vivendo a dor, o sofrimento, a ausência. À medida que o tempo vai avançando, essa experiência de oscilação, ela vai ganhando um novo ritmo, um novo contorno, de acordo com o que cada pessoa dá conta de experimentar e conduzir. Então, mais uma vez, a todos nós fica o convite, a nós profissionais da saúde, para atuarmos de forma ética, respeitosa, sensível, compassiva e humana. E a todos nós, muito além da nossa atuação profissional, mas enquanto familiar, amigo, vizinho, pessoa próxima de alguém que está no processo de luto, para que sejamos uma presença de paz, acolhimento, escuta e amor para essa pessoa. Esse é o jeito que eu acredito que podemos cuidar melhor. Um outro jeito de cuidar, servir e amar. A você que me acompanha, um forte abraço. Até o próximo encontro.